Oi, Malta, exatamente. Esse coração foi trazido por um avião da Força Aérea e levado até o INCOR. Lá um paciente aguardava por esse transplante. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. E mais, quadrilha especializada em roubo de cargas é desmontada pela polícia Maicon Leão. 5 pessoas foram presas, viu, Malta? Essa quadrilha funcionava da seguinte maneira: elas tinham acesso a dados cadastrais de motoristas do bem que trabalhavam certinhos e aí faziam o seguinte: faziam documentos falsos utilizando o nome desses motoristas e muitas vezes usando caminhões semelhantes ao que seriam usados por esses profissionais para ir até empresas, pegar a carga e depois vender por cerca de 1/3 do valor. O prejuízo até agora, segundo a polícia, ultrapassa os R$2 milhões. Daqui a pouco a gente fala sobre esse caso. Tá certo, Maicon, até já. O sbtnews.com.br agora faz parte do projeto Comprova, de checagem de fatos e combate a informações falsas. Agora com um reforço e tanto. SBT News, Rádio Nova Brasil FM, Veja e CNN Brasil se juntaram aos veículos que já estão no combate às fake news. Guerra na Ucrânia completa 3 meses sem sinal de trégua. Petróleo e trigo no mundo inteiro continuarão ficando cada dia mais caros. Neste cenário, o que também pressiona a alta de preços é a chamada inflação inercial. Para não ter prejuízo e garantir o estoque futuro, o comerciante acaba fazendo o reajuste da mercadoria antes do índice da inflação oficial ser divulgado. Agora o relógio marca 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, o nosso jornal já começou. Um homem morreu depois de ser atropelado por um ônibus numa parada no Itapuã. A Kátia Gomes já está com a gente ao vivo e explica como foi esse acidente. Kátia, é com você, boa tarde. Oi, Malta, eu estou aqui nesta avenida principal que fica no condomínio Del Lago 2, no Itapuã, entre as quadras 333 e 332. Esse acidente foi ontem à noite, por volta das 11 horas. Vocês estão vendo que aqui é uma avenida onde circula ônibus. E aí, o que aconteceu? Ontem, um motorista parou exatamente neste ponto aqui, apesar de não ter uma parada, né, aqui o ponto, mas aqui é um ponto de ônibus, então ele parou para deixar alguns passageiros aqui e no momento que ele estava saindo, ele olhou para o retrovisor e percebeu que tinha um homem caído aqui já sangrando. Ele desceu desse ônibus, foi socorrer e viu que o homem tinha sido atropelado e morto. Segundo o motorista, ele não percebeu esse atropelamento, nem os passageiros que estavam dentro do ônibus também perceberam que eles tinham batido em alguma coisa. Ele só viu que tinha matado um homem atropelado porque ele desceu para fazer o socorro, né? Eu estava inclusive conversando com alguns comerciantes aqui e eles falaram que é comum acidentes aqui na região, principalmente envolvendo veículos e também motocicletas. A Rose, ela é dona desse sacolão aqui, ela estava aqui inclusive logo depois do acidente, né, Rose? Você estava na sua casa e viu esse homem logo depois do acidente. O que você presenciou? Ele realmente chegou a ser atropelado pelo ônibus porque o motorista afirmou que não percebeu que tinha atropelado ele. Quando eu saí aqui fora, tava o pessoal do ônibus já, um movimento de gente, mas eu também não sei. A mesma resposta que o motorista está falando, eu falo, eu também não sei o que aconteceu, entendeu? A gente chegou, ele estava aí no chão. Só isso que a gente viu. Mas ele estava sangrando bastante? Já estava sangrando já. Só isso que a gente viu, não percebi mais nada. E aí, logo depois do acidente, o motorista, ele ficou nervoso, os passageiros também. Ali, ninguém percebeu mesmo que ele tinha sido atropelado. Ninguém percebeu, não. Aí já tinham chamado, a passageira já tinha chamado o bombeiro, em seguida o bombeiro chegou. Esse homem, ele estava na parada de ônibus, né? A informação que você recebeu de uma vizinha que tinha visto ele mais cedo na parada. Qual que era o estado dele? Ele estava andando, cambaleando, né, embriagado, mas é só isso que ela me falou, mais nada. Então, aparentemente, ele estava ali sob o efeito de álcool quando foi atropelado. Isso mesmo, foi o que relataram aqui pra gente, entendeu? Depois do acontecimento. Mas a gente não conhece, não sabe quem é, só isso mesmo. E ninguém sabe, né, daqui da região, ele parece que não tinha identidade com ele.
Não, a gente viu os bombeiros falando o nome da mãe dele, né? Mas ele não tinha telefone, não tinha documento nenhum. Você ficou assustada? Porque, assim, eu fiquei sabendo que é comum acidentes aqui na região, mas, assim, com morte, essa foi a primeira vez? Sim, eu fiquei assustada, né? Aqui, não é a primeira vez que acontece isso aqui nessa esquina, não. Não? Não é a primeira vez. Já aconteceu outro acidente com morte? Com morte, não. Só atropelamento, essas coisas. Com morte aconteceu, mas foi outra ocasião, entendeu? Mas aqui é muito perigoso essa esquina. E os acidentes aqui entre veículos, motoristas atropelados, pedestres atropelados, como é que é? É frequente. Aqui tem muito acidente. Mesmo tendo um quebra-mola ali e outro lá em cima, aqui tem muito acidente. Você acha que falta o que aqui? Primeiramente a atenção, né, do pessoal e mais outra providência, né? Porque como é cruzamento, então é muito perigoso, entendeu? Os ônibus quando descem dali, eles descem a alta velocidade. Os carros principalmente, eles descem a alta velocidade. Os quebra-mola é muito longe um do outro. É muito perigoso. E aqui é muita gente, muita criança, muito carro. Aqui é muito movimento. E ali tem até uma parada improvisada, né? Porque é um ponto de ônibus, mas na verdade a parada mesmo em si não existe. É ali de subida e a de descida é aqui. Inclusive, por isso que o motorista parou aqui, entendeu? Porque a parada de quem está descendo é aqui. Mas não tem nada indicando que é a parada. Só os motoristas que já sabem, né? Já trabalham aqui há muito tempo que sabem. Que a parada é descendo ali e a outra é aqui. De repente, esse pedestre tentou atravessar a pista, entrou na frente do ônibus, ele não percebeu, acabou causando esse acidente. Isso mesmo. Foi isso que aconteceu. Realmente, ele não viu. Olha, Malta, a polícia militar veio até o local, disse que não precisou fazer o teste do bafômetro porque o motorista não apresentava sinais de embriaguez. Nós entramos também em contato com a empresa, né, que esse motorista, ele trabalha numa empresa de transporte coletivo e a empresa disse o seguinte, que está cooperando com as investigações das autoridades e tomando todas as providências cabíveis para amparar a família assim que esse homem for identificado, né? Até o momento nós também não recebemos a identificação, a polícia ainda não passou quem é este homem, né? Então ainda precisa ser apurado quem é este homem, né? Qual que é a identificação dele, se ele mora aqui na região ou não, se é uma pessoa que vive em situação de rua, qual que é a situação dele, para depois localizar os parentes e aí, segundo a empresa, eles vão prestar todo o auxílio, né? Então, a princípio, está sendo investigado para saber as reais causas do acidente, né? O que aconteceu de fato? Porque o motorista afirma que não viu esse homem, não percebeu o atropelamento, inclusive os próprios passageiros também não teriam percebido esse acidente, né? Ele só viu quando ele olhou no retrovisor e o homem já estava caído, já sangrando no meio da pista. Eu volto com você. Kátia, o que as testemunhas aí estão dizendo para você é que o homem atropelado apresentava sinais de embriaguez. Ele devia estar bêbado. Exatamente. Uma moradora, uma mulher que mora bem aqui nessa esquina aqui, Malta, próximo à parada de ônibus, ela afirmou para a polícia que pouco antes do acidente ela tinha visto esse homem que foi atropelado aqui nesta parada de ônibus e que ele tinha claros sinais de embriaguez, porque ele estava andando, cambaleando aqui pela pista. Então, tudo indica que este homem estava embriagado e ele pode ter, né, batido com a cabeça no ônibus, ter tropeçado e ter caído. A gente não sabe exatamente como que foi a dinâmica do acidente. Mas, segundo essa testemunha, este homem que foi vítima, né, que foi atropelado, tinha sinais de embriaguez. Obrigado, Kátia. Você vê o risco que a gente se coloca, né? Quando está embriagado, a gente acha que é só pegando o volante, esse é o risco maior, porque o carro vira uma arma. Eu não sou contra ninguém tomar cerveja fim de semana, se divertir, até porque eu também não sou abstêmio, eu bebo às vezes, mas a gente tem que fazer isso num ambiente até seguro pra gente mesmo, então é dentro de casa ou longe dos carros, porque se ele estava cambaleando, uma hipótese para essa morte é que ele tenha se colocado realmente numa situação de perigo que o motorista de ônibus pode não ter conseguido evitar. Você vê que tragédia. Então, na hora de tomar sua cerveja, de tomar o uísque, a cachaça, o que você gosta, além de jamais tocar no volante do carro, é importante que você se coloque num ambiente seguro, para não ter que atravessar a rua depois, para não ter que ficar num lugar onde passa ônibus, que é um carro pesado, porque senão você tropeça, o carro tá vindo, ele passa em cima de você sem ser culpa dele, que ele não poderia ter evitado, e você perde a vida.
Tem graça? Não tem, né? Muito obrigado, Kátia, pelas informações e ao pessoal aí da comunidade que topou falar com a gente ao vivo e trazer outras informações. Agora a gente fala de uma ação da polícia. São 2 milhões de reais em prejuízos. Esse é o valor que uma quadrilha especialista em roubar cargas deixou para caminhoneiros e empresas. Mas uma operação da Polícia Civil conseguiu desmontar esse esquema. O repórter Maicon Leão tem as informações para a gente. Maicon, boa tarde para você. Quantas pessoas foram presas, hein? Boa tarde, Malta. 5 pessoas foram presas e 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Malta, falando assim no linguajar bem popular, era aquele assalto bem escancarado que a pessoa nem imaginava que estava acontecendo. A gente tem aí imagens de câmeras de segurança que mostram esses caminhões parados em transportadoras sendo carregados. Os funcionários dessa transportadora acreditavam que estavam realmente colocando essa carga em um caminhão correto, legalizado, para que essa carga fosse entregue no destino combinado. Só que no meio do caminho essa carga sumia. Ela era vendida custando 1/3 do valor de mercado, porque na verdade quem estava ali embarcando ela eram criminosos e não o motorista de bem que tinha feito o cadastro tudo certinho. Para quem está em casa entender, a gente está falando de uma organização criminosa que agia da seguinte maneira: eles tinham acesso a um banco de dados onde motoristas que trabalham em todo o país fazendo justamente esses fretes se cadastravam em transportadoras. E aí, Malta, quando eles tinham acesso a esses dados, eles falsificavam documentos com o nome desse motorista que não tem nenhuma restrição e colocavam, por exemplo, na CNH, a foto do criminoso que ia lá no dia retirar essa carga. O caminhão também tinha a placa adulterada para o mesmo veículo cadastrado junto à CNH do motorista verdadeiro. Só que aí no dia de retirar essa carga, quem ia lá era o criminoso com esse caminhão clonado. Tanto que na hora de fazer esses cadastros, eles sempre tinham preferências por motoristas que tinham esse caminhão Mercedes aí do modelo que a gente está vendo na imagem, justamente para que eles tivessem apenas o trabalho de trocar as placas. E aí, eles ainda tinham um outro cuidado, de sempre ser um motorista diferente. A Corpatri, que é a coordenação que tem coordenado essa operação policial, já identificou pelo menos 5 crimes, Malta, o que dá um prejuízo aí de mais de 2 milhões de reais para essas transportadoras, já que na verdade elas achavam que estavam realmente trabalhando com pessoas sérias, sem registro, porque essas empresas têm todo o cuidado de analisar a documentação para saber se esse motorista tem alguma restrição, alguma passagem pela polícia, algum problema que possa colocar em risco aquela carga. E aí, quando eles faziam a consulta, descobriam que, na verdade, não tinha nenhuma restrição, que era um motorista de bem, e aí eles autorizavam a retirada desse material, sem saber que, na verdade, quem estava ali era um criminoso se passando por um motorista de bem. E aí, Malta, a polícia conseguiu investigar e descobriu que um dos líderes desse esquema já tinha sido preso pela Corpatri aqui em 2018, mas que estava em liberdade provisória. Um outro preso nessa mesma operação também estava em liberdade provisória. Quem vai explicar para a gente, trazer os detalhes, é a delegada que participou dessa operação, Camila Bessa. Tinha acesso à documentação de motoristas idôneos e a partir daí falsificavam CNHs, documentos da NTT e clonavam os caminhões desses motoristas idôneos e inseriam as fotos dos investigados nesses documentos. A partir daí faziam o cadastro nas transportadoras e após a autorização da transportadora, os motoristas retiravam a carga e a revendiam por 1/3 da nota fiscal. Vale ressaltar que os investigados se alternavam a fim de dificultar a investigação criminal e também para não serem iniciados no crime de organização criminosa. O prejuízo causado pelo grupo criminoso é em média de 2 milhões de reais e até agora foram apurados no mínimo 5 crimes cometidos pelo grupo. O somatório de penas que o grupo pode responder chega a 27 anos de prisão. Brincadeira, né, gente? Porque com essa capacidade de se organizar, ter acesso a um banco de dados, organizar a documentação de motorista e veículo para entrar numa empresa e ninguém desconfiar, são pessoas muito hábeis e inteligentes, poderiam estar no mercado de trabalho
ganhando o pão de cada dia honestamente, mas optam pela vida criminosa. Isso é desesperador. Se você acompanha o noticiário com frequência, você está vendo cada vez mais crimes que têm exigido dos bandidos um nível de preparação, inteligência, habilidade, gestão, que eles poderiam estar colocando todas essas capacidades em prol da sociedade, mas têm escolhido a vida criminosa. E por que tem escolhido? Eu acho que um dos fatores é pela certeza da impunidade no Brasil, que, como você acabou de ver, 2 dos indiciados estavam em liberdade provisória, ou seja, já tinham cometido algum crime antes, ganharam da justiça o benefício de estarem em liberdade e, em vez de aproveitarem a segunda chance, estavam de novo metidos com o errado. É isso, né? São inteligentes, poderiam estar na vida que presta, mas a vida que presta exige paciência, trabalho, humildade. Aí quando você não tem isso e mora num país que favorece você praticar crime, você usa a sua habilidade para o mal, infelizmente. A Justiça do Distrito Federal decidiu que Osmar de Souza Silva vai ser julgado por um júri popular. Quem é ele? Em 2021, esse homem matou a tiros, a queima-roupa, a ex-companheira Thaís da Silva Campos, que tinha 27 anos de idade. Esse crime foi lá em Sobradinho e as câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem entrou na casa da dentista para deixar a filha que eles tinham juntos e aproveitou a oportunidade para cometer esse feminicídio chocante. Vitória Mello está com a gente ao vivo. Vic, mais uma vez a gente trazendo aqui um caso de homens que não aceitam um fim de um relacionamento, cometem uma tragédia porque não sabem tocar a vida depois de um não, tiram a vida da esposa, acabam com o destino de uma criança que perde a mãe e o pai que vai para a cadeia. É um negócio que não dá para entender. É com você, Vic. Boa tarde. É isso, Felipe, uma tragédia que deixou uma criança de apenas 2 anos de idade órfã. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A Justiça decidiu que Osmar de Souza, de 36 anos, vai a júri popular. A data do júri ainda não foi divulgada. Esse caso foi em junho do ano passado. Inclusive, câmeras de segurança flagraram toda a ação. A dentista Thaís Campos tinha 27 anos e foi morta na porta de casa em Sobradinho. Na noite do dia 20 de junho, como eu disse, Osmar foi até o local supostamente para entregar a filha do casal que estava com ele. Na época, a criança tinha 2 anos de idade. No momento em que Thaís abriu o portão, Osmar atirou contra a ex. De acordo com as investigações, ele não aceitava o fim do relacionamento, que durou cerca de 4 anos. Testemunhas contaram à polícia que Thaís pediu a separação porque descobriu que Osmar estava traindo ela com prostitutas. Em depoimento, Osmar confessou o feminicídio, mas disse que a motivação do crime foi financeira. Ele teria ficado com uma dívida após o término do casamento. Osmar confessou à polícia, esse crime e diz que comprou a arma em uma feira de Ceilândia, isso por R$ 5.600. Agora, ele será julgado pelos crimes de feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e de forma que dificultou a defesa da vítima. O criminoso também vai responder por porte e posse de arma de fogo. Thaís era servidora da Secretaria de Saúde desde 2013 e trabalhava na Unidade Básica de Saúde lá da Fercal. Uma tragédia, como eu disse, que deixou agora uma criança de apenas 2 anos de idade órfã. E a data desse julgamento, desse júri popular, ainda não foi divulgada, mas a gente segue acompanhando esse caso, Felipe. Ai, meu Deus do céu, o que a gente tem a dizer para esses homens? Olha, meus amigos, meus companheiros, vocês botem a mão na consciência. Nesse caso, alegar que cometeu uma crueldade dessa porque estava endividado não é de jeito nenhum. Ai, não dá nem para começar a querer se justificar. No Brasil, ninguém vai preso por dívida não, minha gente. Por acaso o fim de um relacionamento te deixou endividado, você nunca vai acabar com a sua vida porque você está em dívida. Agora você vai acabar com a sua vida se você matar uma pessoa. É tão simples tomar a decisão correta nesse caso. Ainda pior, Vic, puniu de uma forma irreversível a filha que fica sem a mãe. E essa menina, por mais que você talvez não gostasse da sua ex-companheira, mas e a tua filha que tinha uma mãe, que tinha vontade de crescer saudável? Olha, não dá para entender. E outra aí se endivida mais ainda, pagando 5 mil e tantos reais numa arma de fogo para poder resolver um... Olha, não dá para acreditar, não dá para acreditar. Mas é isso. Vic, obrigado pelas informações, tá? Eu vou continuar aqui ainda nesse tema, porque esse é o extremo de uma realidade que a gente vive nas grandes metrópoles, que é a do machismo estrutural. Ser mulher em cidade grande, pergunta para sua amiga, para sua irmã, para tua mãe, é difícil.
tem insegurança em muitas situações. Pergunte a uma mulher, por exemplo, como que ela se sente quando anda nas ruas à noite sozinha. Ela fica vulnerável a todo tipo de crime. E isso afeta a percepção que elas têm sobre o policiamento, inclusive aqui no Distrito Federal. Uma pesquisa da Universidade de Brasília mostra que 7 de cada 10 mulheres avaliam negativamente o trabalho da polícia. E vamos ver as razões na reportagem de Kátia Gomes. Andar pelas ruas de Brasília sem medo de ser assaltado é cada dia mais raro. O medo e a insegurança, infelizmente, é um sentimento que afeta quem vive na capital do país. Não importa, pode ser em regiões administrativas mais carentes ou em áreas mais nobres. A sensação de que algo ruim pode acontecer sempre está presente. Eu me sinto muito segura, com muito medo. E se pelas ruas caminhar tranquilamente não é nada fácil, por baixo é ainda pior. A atendente de caixa, Adriana Soares, não usa mais a passagem subterrânea da Asa Norte desde que foi assaltada em dezembro do ano passado. Levaram meu celular e meu dinheiro da passagem e aí jogaram minhas coisas no chão, me enforcaram, colocou um revólver na minha cabeça, foi bem constrangedor. É inevitável sentir medo, principalmente se você for mulher, que é muito mais vulnerável. Mesmo durante o dia, as passarelas subterrâneas são escuras e a gente nunca sabe quem vai estar do outro lado do muro. Tem gente que até precisa atravessar, mas desiste no meio do caminho. Isso porque fizemos a reportagem com a luz do sol. À noite o temor é ainda maior. Não é seguro, né? Porque a gente nunca sabe quem está aqui debaixo, né? É muito complicado. Eu mesmo não gosto de passar. Mas não tem outro jeito. Uma pesquisa realizada pelo Observatório de Políticas Públicas do DF, que avalia a qualidade dos serviços públicos, revela que a percepção das mulheres quanto ao policiamento nas ruas do Distrito Federal é pior do que a dos homens. A avaliação negativa da qualidade do serviço entre elas é de 69,5%, enquanto para eles é de 52,8%. A atuação é bem vista por 29,6% das mulheres e 47% dos homens. Entre as avaliações positivas do público feminino, 4,9% acreditam que o policiamento é ótimo e 24,7% bom. Os resultados são do estudo A Qualidade dos Serviços Públicos no DF, uma visão da cidadania, feito por pesquisadores da Universidade de Brasília. Pessoas que moram em locais com renda mais baixa são bem mais críticas do policiamento do que as pessoas que moram em locais com renda mais alta. A Beatriz mora em Taguatinga e reclama da insegurança na região. As pessoas ficam nas paradas de ônibus, acontecem os arrastões ali no centro de Taguatinga também. É perigoso depois das 18, 19 horas, né? E a gente que é mulher, a gente se vê obrigada a andar com outras pessoas. Sempre que eu preciso sair sozinha, eu busco estacionar o meu carro em um local com maior iluminação, com mais gente, mais movimento, para evitar esse tipo de coisa. Busco também, sempre que eu estou indo em direção ao meu carro, já tá com a chave na mão. Independente de ser homem ou se for uma mulher, né, eu acho que andar nas ruas do DF, principalmente à noite, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente vê que a criminalidade ela vem aumentando, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o enfrentamento aos crimes violentos contra a vida é uma prioridade da pasta e que o Distrito Federal conta com o programa Mulher Mais Segura, que reúne medidas, iniciativas e ações preventivas aos crimes de gênero. Aqui a gente está mostrando uma questão de percepção. Embora o policiamento seja o mesmo nas ruas para homens ou mulheres, as mulheres se sentem mais vulneráveis. Você acabou de ver na reportagem a história de uma amiga telespectadora que contou que quando foi usar uma tesourinha, não só foi assaltada, como foi jogada ao chão, agredida e enforcada. Isso é um trauma que a mulher vai levar para o resto da vida. Então, a gente realmente reforça o pedido para que haja mais policiamento nas ruas, para que elas se sintam mais seguras. E a vocês, amigas, enquanto a gente viver nesse estado vulnerável, para vocês, não usem como é que chama a agulhinha, né? Uma passarela sozinha, uma agulhinha sozinha, peça ajuda, espera para vir alguém com você, porque a realidade é,
para vocês a rua está realmente mais perigosa. O que você puder fazer para se preservar, você se ajuda. Você se lembra da Laurinha, uma cadela que foi resgatada de um terreno perto de uma delegacia, onde ela foi abandonada e estava totalmente desnutrida, coitada, quase morrendo? Ela está muito bem cuidada agora, tá? Vive no luxo, morando com uma família incrível lá em Águas Claras. Que isso, hein? Ela deu a volta por cima, vamos ver juntos. Essa é a recepção para quem chega no apartamento da Renata. A Laurinha já anuncia que aqui também mora o amor e a alegria. É que antes a vida dela não era bem assim. A cadela sem raça definida foi resgatada de uma casa em que sofria maus tratos. A antiga dona chegou a ser presa e a Laurinha também foi para a delegacia, sem ter onde ficar. A Laurinha chegou aqui no apartamento da Renata em outubro do ano passado. A ideia inicial era para ser apenas um lar temporário, até porque eles já tinham uma baby, essa poodle de 15 anos já praticamente idosa. Com o passar dos dias, até que apareceram pessoas interessadas, mas no fim foi a Renata quem acabou sendo adotada. E essa história de lar temporário enrolou. Eu convenci meu marido, com muito custo, de trazê-la para acolher até que a gente achasse. E realmente eu fiz vídeos, postei nas redes sociais e tudo mais, mas isso demorou muito, sabe? Quando começou a aparecer alguém, ela já devia ter pelo menos uns 2 meses aqui em casa, né? E aí ela já tinha virado xodó, né? Aí, como se não bastasse dar casa e comida, ela leva uma vida de princesa aqui, com direito a dia no spa ou hotel com os amigos, participando de gincana com direito até monitores. E ainda tem gente que fala que os bichinhos não entendem. Olha como a Laurinha abraça a nova mãe. É como se ela agradecesse. E o sentimento é esse mesmo que a Renata tem. Me ensinou o verdadeiro sentido da gratidão, da caridade, né? E só provou para mim algo que eu já acreditava, né? Que esses cãezinhos, eles têm sentimento e não é pouco, né? Então ela me fez muito bem, por incrível que pareça, ela às vezes transforma meu dia, sabe? Ela já acorda com alegria, pulando, brincando. Como que pode, né? Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, foram registradas, em 2020, 307 ocorrências por maus tratos. Em 2021, o número aumentou para 381. E só no primeiro trimestre desse ano, foram mais de 100 ocorrências. As pessoas têm que ter a consciência de que o pet, ele tem uma estimativa de vida, né? E não é um objeto. Elas têm que ter consciência do tempo que esse animalzinho vai passar do lado dela. Elas têm que ter a consciência dos trabalhos, dos cuidados, né? Porque para quem gosta, uma coisa grandiosa não é trabalhoso. Às vezes até uma terapia, né? Para mim é um pouco de terapia, né? Cuidar dela. E para quem não gosta, o simples fato de ter que colocar uma água na vasilha já é muito trabalho. Então, eu acho que ninguém é obrigado a ter um pet, mas a partir do momento que a pessoa decide ter, ela tem que ter essa consciência, né? Ô Renata, que bem que você fez, né? Exatamente o que você disse, ninguém é obrigado nem a gostar de bicho, né? Pode não querer perto de si, mas a partir do momento que você tem um cachorro, um gato, um bicho dentro de casa, você se compromete com aquele ser vivo. E eu tenho certeza que apesar de irracional, porque é um animal, a Laurinha se lembra do que ela viveu e é muito grata pelo que você está fazendo hoje. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, tá chegando o Dia dos Namorados, viu? E para entrar no clima, o SBT traz o game show Prove o Seu Amor. Quando vai ser, pelo amor de Deus, Felipe? Dia 4 de junho, sem ser esse sábado, no outro, 3 da tarde, lá no Taguatinga Shopping. Então, alô casais, mas alô solteiros também. Vocês querem participar das brincadeiras com a gente? É muito simples. Você se inscreve ou pelo QR Code que está aqui na tela, apontando a câmera do seu celular agora, enquanto ele ficar aqui. Mas se quiser fazer depois, não tem problema. Aí você acessa o link na bio do Instagram, que é @SBTBrasília. Eu estarei lá com o elenco do SBT, sem ser o próximo sábado, no outro, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping, esperando todos vocês com muitos prêmios. A nossa dinâmica será para os casais, eles vão disputar ali entre si para ver quem leva os prêmios dos nossos parceiros, para que eles tenham um Dia dos Namorados muito feliz.
Mas você que estiver lá com a gente, participando, o público, tem sorteio de prêmio para você também, tá bom? Então, sem ser esse sábado, no próximo, não perca, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Para todas as informações, ou para você se inscrever junto com o seu mozão, junto com a sua crush, você vai lá no Instagram, @SBTBrasília, e clica no link da bio. Aqui, ó, super simples, @SBTBrasília. Prove seu amor, vai ser muito divertido, eu tenho certeza. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Olha, o atrevimento desse povo é de deixar a gente impressionado. Criminosos usaram um veículo roubado para arrombar uma loja na Asa Sul. A gente já tinha visto aqui a quadrilha da Marcha Ré, lembra? Que ia com a Marcha Ré, arrombava o comércio para poder levar tudo dentro. Agora, dessa vez eles jogaram o carro, foi de frente mesmo. Quer ver na reportagem? As lojas americanas da quadra 506 Sul amanheceu destruída. Bandidos usaram o veículo para arrombar e furtar o estabelecimento. As imagens do circuito de segurança mostram os criminosos no local. São pelo menos 2 homens. Eles estão de casaco e chapéu. Um deles usa um cap de marinheiro. Uma televisão foi abandonada a poucos metros do comércio, ainda com lacre e preço. Segundo a polícia, a invasão foi por volta das 4 horas da manhã. O carro utilizado no crime é roubado. Daqui, a gente consegue ver que vários produtos quebraram com a batida. Os caixas também foram destruídos. O local foi isolado. Os funcionários não puderam entrar até que a perícia fosse feita. Um guincho ajudou a retirar o veículo. Ainda não se sabe o que foi levado e qual o prejuízo. Agora, a Polícia Civil vai analisar as digitais e as imagens do sistema de segurança para tentar identificar os bandidos. E vão identificar, porque a Polícia do Distrito Federal é competente para isso. Vão fazer perícia, vão achar a digital do pessoal, vão analisar as imagens e vão identificar esses criminosos. Mas será que depois, quando esse inquérito for finalizado, assistido pelo Ministério Público e entregue para a Justiça dará a devida punição para esses criminosos? A maior chance é que não. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, o PROCON, interditou ontem à tarde 2 lojas de pneus da mesma rede, depois que recebeu 26 denúncias de clientes. Essas lojas ficavam na Asa Sul e na Asa Norte. O esquema funcionava mais ou menos assim. Os clientes deixavam o carro para consertar e a loja dizia depois que tinha encontrado outros problemas no veículo. Comum isso, né? Só que esses estabelecimentos alegavam problemas inexistentes nos carros para poder cobrar por serviço extra aos consumidores. Sobre esse assunto a gente fala agora com a diretora-geral substituta do PROCON DF, a Vanessa Pereira. Vanessa, boa tarde para você. Obrigado, tá, por mais aceitar o nosso convite. Em um dos casos, os serviços cobrados de forma errada ficavam mais caros do que o próprio valor do carro. Que absurdo é esse? Olá, boa tarde a todos. Exatamente, a gente verificou algumas ordens de serviço lá no local, além de todas as outras reclamações que a gente já tinha no órgão, boletins de ocorrência junto à Polícia Civil, e verificamos que tinham valores de ordem de serviço que era praticamente o valor do carro. Então eles colocavam serviços que não eram condizentes com a situação do veículo, cobravam por peças e por manutenção que não faziam, utilizando assim da vulnerabilidade realmente do consumidor para fazer a realização dessas práticas infrativas. Nós procuramos a loja interditada pelo PROCON e não conseguimos contato, mas deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. Isso, embora vocês tenham atuado pontualmente nessa loja, é mais comum do que a gente imagina. Os relatos de pessoas que procuram, especialmente no setor automotivo, uma loja para poder fazer uma manutenção e acabam sendo surpreendidos com cobranças que a pessoa não havia contratado, é mais do que normal, né? É corriqueiro. Que dica o PROCON dá? O que a gente pode fazer para não cair num golpe? Porque você fica vulnerável, né? A maioria dos motoristas não conhece tanto de mecânica. Claro, que é um negócio complicado. Quem entende do assunto é o prestador de serviço. Mas como evitar cair num golpe, né? Cair numa trapaça dessa? Sem dúvida, a maioria dos consumidores não tem o conhecimento técnico a respeito da mecânica do carro
Então, antes de levar o seu veículo, faça uma pesquisa com relação ao estabelecimento. Essas duas lojas mesmo que nós interditamos, elas tinham várias reclamações de uma pesquisa rápida na internet. Então, o consumidor consegue verificar se a loja é de confiança ou não por essas pesquisas. Vá para uma indicação. E também ela não pode realizar nenhum tipo de serviço que não tenha sido autorizado pelo consumidor. Ela precisa fazer a ordem de serviço, relacionar tudo que o carro realmente precisa ser feito e precisa da autorização expressa do consumidor para isso. Muito obrigado pela sua presença. É curioso, né, que em muitos setores a gente consegue procurar um determinado prestador de serviço por uma publicidade na internet ou por uma propaganda na televisão. Claro que quando as pessoas fazem anúncio na televisão, normalmente você pode confiar porque é uma empresa maior, né? E normalmente uma empresa maior é mais fácil de ser cobrada, justamente porque ela tem mais estrutura. Agora, engraçado, né, que para esse setor especificamente, como boca a boca vale a pena. Você ir numa oficina mecânica que alguém tenha te indicado, porque a chance de você cair numa fria, eu já ouvi relatos das pessoas que trocam peça do carro, você chega lá, deixa seu carro para consertar, volta, o escapamento é outro, a embreagem é outra, e aí você que não entende de carro nem sabe que está saindo de lá com o seu veículo valendo menos do que ele valeria simplesmente porque trocaram as peças. Então, procura alguém que sabe de carro, peça para essa pessoa te indicar o lugar e vai nesse lugar indicado. Obrigado, viu, ao Procon DF e a senhora pela participação aqui no jornal. Que bom que a gente pôde noticiar isso aqui. Até a próxima. Exato. Até a próxima, eu que agradeço. Muito obrigado. A defesa do motorista que atropelou 5 crianças em Ceilândia disse que a decisão da juíza, que decidiu manter Francisco Manuel da Silva preso preventivamente, foi, palavras da defesa, tá? Precipitada. A nossa produção conseguiu essa informação em contato com o advogado do Francisco. Ele não quis gravar a entrevista não, mas disse que eles vão recorrer dessa decisão para que o motorista responda ao processo em liberdade. A gente vê na reportagem os detalhes da decisão judicial. O abraço aliviado é de uma mãe que passou por momentos de aflição com a filha. A Maria Eduarda, de 10 anos, é uma das vítimas do atropelamento que deixou 5 crianças feridas no último domingo em Ceilândia. Ontem ela recebeu a alta e passou a primeira noite em casa. Pela gravidade do acidente, ela saiu com alguns hematomas, isso é pequeno. É um milagre. É nesse instituto que as crianças fazem karatê, judô e outras atividades no contraturno escolar. E foi aqui que os amigos e familiares se reuniram com cartazes e frases de protesto pedindo por justiça. A gente que é pai e mãe tem que se colocar no lugar do outro, né? E essa mobilização aqui é para isso. Para um passar força, transmitir força para os pais. Os moradores do Sol Nascente reclamam que a região não tem infraestrutura para garantir a segurança para os adultos e muito menos para as crianças. A gente não tem nada, entendeu? Aqui a gente tá, já tem 3 anos que a gente mora nessa chácara, a gente não tem uma área de lazer, a gente não tem nada. E quebra-molas aqui a gente tem que se unir com os vizinhos para poder fazer um quebra-mola, porque a administração não vem aqui. Francisco Manuel da Silva, de 53 anos, passou por audiência de custódia e teve a pena convertida em preventiva. A juíza entendeu que há motivos suficientes para que Francisco responda por crime doloso, ou seja, assumiu o risco de matar, já que diante do quadro de embriaguez e da ausência de habilitação para dirigir, atingiu 5 crianças. 3 ainda se encontram internadas em estado grave. Além disso, Manuel, em 2015, teve passagem criminal por dirigir sem habilitação e, mesmo advertido, persistiu na prática delitiva e deixou de prestar socorro às vítimas, tentando se evadir do local. A gente quer que ele fique preso, que ele pague pelo que ele fez e que outros casos não venham a acontecer. As outras 4 meninas continuam internadas no hospital de base em Brasília. Todos estão na unidade de terapia intensiva e apenas uma delas respira sem ajuda de aparelhos. É um momento de dor, gente. É um momento de dor. Você vê umas crianças daquelas no chão, ficaram com bonecas quebradas. E seria muito injusto, tá? Com todo respeito à defesa do motorista que vai fazer o que lhe cabe, mas seria muito injusto que essas crianças permanecessem como estão, lutando para sobreviver no hospital, e esse homem que pegou um carro sem carteira de habilitação e embriagado cometeu esse acidente já estivesse em liberdade. Seria muito injusto. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas tem jornal, mais de 1 hora de jornal ainda. Nós vamos ao vivo aqui até 1h20 da tarde, tá bom?
Mas então a gente vai fazer esse rápido intervalo e já volta. Antes do break, eu quero que você veja junto comigo como estão as principais rodovias do Distrito Federal no giro de câmeras do DER. E primeiro a gente vai para o trecho entre a Estrada Parque Guará e a Estrada Parque Indústria e Abastecimento AEPIA. Tá bem tranquilo, né, gente? Que bom. E agora a gente vai para o balão entre Santa Maria e Ogama. Vamos ver como é que tá o trânsito por lá. Ela tá um pouquinho mais intenso, que o pessoal que deve trabalhar no turno da tarde está vindo, né, para o plano piloto. Aproveito para mandar um abraço para quem mora aí no Gama e continua o nosso conteúdo falando de suspeita de caça ilegal no Parque Nacional de Brasília. Uma maldade, viu? Uma anta, um animal que atualmente está ameaçado de extinção, né? A anta foi encontrada morta e enforcada numa, tudo indica, possível armadilha de caçadores. A Vitória Mello está com um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e fala com a gente agora. Vicky, é com você. Oi, Felipe. Pois é, você disse que há suspeita, mas o ICMBio já confirmou que foi sim uma tentativa de caça. O animal estava com um cabo de aço enrolado no pescoço. Aqui ao meu lado está o Leonardo Mohr, que é analista do ICMBio, que vai explicar para a gente como que eles viram ali o local. Brigadistas do Parque Nacional faziam rondas ali na região e encontraram a anta morta no meio da mata. Boa tarde, Leonardo. Obrigada pela participação. Então, como que foi esse caso? Os brigadistas acionaram vocês? Boa tarde. Boa tarde. A gente faz rondas constantes tanto da fiscalização quanto da prevenção e combate ao fogo, incêndios florestais. E nesse caso foi uma equipe do fogo, né, que localizou o animal já morto, né, com um laço no pescoço, e contratou a administração e a gente fez os procedimentos. Como que foi? Como que estava esse local, né, para vocês já afirmarem que o animal foi sim vítima de uma tentativa de caça? Isso a gente pode afirmar. A gente está fazendo a investigação, inclusive vai entrar agora com a colaboração da Polícia Federal, que é a nossa parceira no parque já de longa data, que tem todos os recursos para perícia e para investigação criminal federal, né? Nós somos a instituição administrativa e fazemos a investigação administrativa e a Polícia Federal faz a investigação criminal. E foi localizado o veículo, né? O veículo se evadiu, né? O motorista evadiu na hora da abordagem, estava dentro do parque, e a gente pode afirmar com certeza que foi caça pelos elementos, né? Pelo laço e pela ceva, que a gente chama, né? Que é o alimento que é colocado próximo para atrair o animal. E, geralmente, né? Essas pessoas, para fazer esse tipo cometer esse tipo de crime, né? Seria um animal que é usado para alimento ou não? Seria mesmo para empalhar, ali lidar como um troféu? O que ocorre nesse tipo de caso para uma pessoa chegar a esse ponto? Em Brasília eu posso te afirmar que não existe caça. Em alguns lugares do Brasil existe uma caça necessária, né, que, enfim, é danosa também para o meio ambiente, mas inclusive a legislação, nesse caso, é o único caso que permite para matar a fome, né? Enquanto você está morrendo de fome, né, no meio da mata e não tem nada para comer. Em Brasília não existe essa situação, né? Até porque a caça de animais silvestres, ela envolve toda uma logística de preparo, de saber onde o animal anda, de veículos para deslocamento. Então, com certeza é um ato que não envolve alimentação, né? É um ato que envolve ou maldade, né? Enfim, ou aquelas pessoas que querem desafiar o poder público, né? Enfim. Até porque para caçar um animal grande como esse tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento, avaliar ali o local, saber que existe um animal, no caso a anta, que passa ali sempre, a rotina ali do animal. Exato, como tu colocou, existe toda uma rotina, né? Os animais seguem determinados padrões, né? E uma pessoa não chega no local, né? Por exemplo, no Parque Nacional de Brasília, né? Que é a maior unidade de conservação do Distrito Federal, né? Importância ecológica enorme, inclusive para abrigar animais ameaçados, como é o caso da anta que foi caçada. A pessoa não chega lá e pega o animal, né? Tem que ter toda uma logística de saber por onde anda, de ter os materiais, de ter veículo para se deslocar. Então demanda tempo e conhecimento para isso. Inclusive a anta está ameaçada de extinção, né? Isso é importante colocar. A anta é um animal ameaçado de extinção, né? Tá, com as populações cada vez mais decrescendo, e um dos motivos é justamente a caça, né? Um animal que infelizmente ainda é muito caçado em todo o Brasil, além da questão da destruição florestal, né? Das florestas, né? Que elas dependem, também impacta muito na conservação da anta, aqui no Distrito Federal também.
como o senhor comentou, um carro já foi identificado e esse caso agora está sendo apurado não só pelo ICMBio, mas também pela Polícia Federal. Exato. A gente é um órgão de fiscalização ambiental administrativa, né? Nós temos o poder de polícia ambiental administrativa, que é como a gente chama. Temos os nossos fiscais, nossos agentes federais, e fazemos esse tipo de apuração que gera auto de infração, que gera, né, muitas vezes captura dos bens, né, dos veículos, dos petrechos utilizados em infração. A Polícia Federal é o órgão federal, a Polícia Judiciária. Então, como foi dentro de uma unidade federal, a gente já está em contato com a Polícia Federal. É uma parceira nossa de longa data no parque e sempre que a gente tem esse tipo de caso, a gente recorre a eles. Se identificado essa pessoa, né, se identificada, por quais crimes ela pode responder? Crime de caça, né, ele está tipificado na legislação, que chama Lei de Crimes Ambientais, né, uma legislação bastante abrangente que determina a proibição da caça de animais silvestres no Brasil. Como eu te falei, a única exceção que a lei permite é num estado de necessidade, que a gente chama, quando a pessoa está literalmente morrendo de fome e não tem mais nada para comer, né? Aqui no DF a caça não envolve esse tipo de questão com certeza, né? Então vai ter a apuração tanto administrativa quanto criminal e o infrator está sujeito a todas as penalidades administrativas e criminais, inclusive a prisão, né, e perda dos objetos, por exemplo, do veículo. É importante a gente citar aqui também os canais de denúncia do ICMBio, né? Porque se alguém se deparar com algum tipo de situação, pode entrar em contato e denunciar. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque muitas vezes as pessoas ficam temerosas, né? Porque caça envolve muitas vezes arma de fogo, né? E pessoas agressivas, que as pessoas têm medo de denunciar, mas a denúncia que a gente recomenda nesse tipo de ocorrência de caça é uma denúncia completamente anônima, né? A pessoa, hoje todo mundo tem acesso à internet, entra, né, digita portal da ouvidoria do governo federal, chama Fala BR, né? E lá tem um campo específico para denúncias anônimas, a pessoa não precisa se identificar, né? Se não quiser, né? Se ela não quiser acompanhar a apuração, ela não se identifica, demonstra, né, os fatos, né, escreve detalhadamente os elementos que elas têm e encaminha, né? E a gente recebe e faz a apuração, né? Importante ressaltar isso, que é uma denúncia que pode ser feita anônima, né? As pessoas também podem nos procurar no parque com todo, né, o sigilo e a descrição, né? Também existe o 190, a Polícia Ambiental aqui do Distrito Federal, né? O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal também presta um apoio muito grande para nós em várias ocorrências, é importante ressaltar. Então tem vários canais de denúncia, né? Muito obrigada, Leonardo, pelas informações. E é isso, Felipe. Nesse caso, então, já foi confirmado que o animal sofreu aí, foi vítima de caça. Então, como o Leonardo falou pra gente, né, agora ele está sujeito, um carro já foi identificado e agora está sujeito à identificação e apuração do ICMBio e também investigação da Polícia Federal. Eu volto com você. Que bom! Foi feita a identificação do carro, porque como a punição criminal deve ser muito branda, que se a pessoa ficar sem o carro, eu acho que o prejuízo pelo menos em cima. Porque eu não vejo que graça tem você abater um bicho desse tamanho se não for porque você está morrendo de fome, está perdido na mata, precisa comer, né? Só para vê-lo sofrer. O tamanho do mamífero, vocês repararam na imagem? Maior do que a mulher. Caiu ali na armadilha e acabou morrendo. Que tristeza. Ô Vicky, ainda nesse mês a gente mostrou o caso aqui, repercutiu muito, de uma onça sussuarana que foi encontrada morta na estação de Águas Emendadas lá em Planaltina. Nesse caso, também havia suspeita de caça ilegal, porque o animal tinha sido encontrado com um furo no pescoço. E peritos do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília estavam responsáveis por fazer uma perícia técnica para determinar a causa da morte. Você sabe dizer pra gente se foi comprovada a suspeita de caça? Porque o furo parecia de tiro à primeira vista, mas tinha que fazer o exame certinho para ter certeza que foi isso. Felipe, o resultado final, né, na necrópsia só sai em 30 dias, mas nesse caso, né, não foi crime ambiental. Informações preliminares dos exames feitos pela Universidade de Brasília não encontraram sinais de morte e violência, nem marca de tiro. Então, nesse caso, tudo indica
indica que não foi crime ambiental, como nesse caso do Parque Nacional que ocorreu na última sexta-feira, Felipe. É porque o cenário naquela época deixava dúvidas, né? Embora o furo pudesse remeter à possibilidade de uma arma de fogo, tinha a dúvida, você está trazendo para a gente agora a informação de que tudo indica que não. Agora, uma armadilha bem montada, no meio da mata, inclusive com comida ali perto, para atrair o animal, aí, bom, tudo indica, como o próprio ICMBio acabou de mostrar, olha o tamanho da anta, gente. É o maior mamífero natural da fauna brasileira. Ali, de porte, ali, de comprimento, dá mais que a altura da mulher que estava ali participando dessa ocorrência. E completamente sem vida, né? Sem sinal de que pudesse ser resgatada. Durinha no chão. Tem graça você fazer um negócio desse com um bicho que está ali vivendo solto na natureza, em vez da pessoa agir para preservar a natureza, ela age com dolo para poder matar um bicho. Vai fazer o quê com um bicho desse? Vender carne exótica? Não vai fazer isso não. Tomara que a polícia identifique a pessoa e tome o carro dela. Obrigado, Vicky, pelas informações. Ainda no assunto de animais, a presença de capivaras lá no Parque de Águas Claras tem causado uma certa polêmica entre os moradores da cidade. Tem gente que reclama delas. Outros dizem que o espaço é delas e que foi invadido pelos humanos. Não é só no Parque de Águas Claras que elas são vistas, né? As capivaras se reproduziram e hoje estão por todo o Distrito Federal. As capivaras são vistas facilmente pelo DF, principalmente no Lago Paranoá. Recentemente, algumas apareceram no Parque de Águas Claras. Para esta pesquisadora do projeto de monitoramento de capivaras do Lago Paranoá, não há motivos para se preocupar com esses roedores. A população que eu visitei, ela na realidade tinha o quê? 4 fêmeas, um macho, né? É um bando, e 6 filhotes. Então é uma população extremamente pequena. Ela tem um percurso que ela faz ali no parque, que é bem marcado, que é em torno realmente dessas áreas onde tem grama e muito próxima à área onde ficam os mananciais, né, de água. Nos últimos dias, depois de um cachorro ser atacado por uma delas, começou o debate nas redes sociais. Nós que estamos no espaço delas, a gente tem que respeitar e aprender a dividir esse espaço com elas. O Cleonildo é mais corajoso e anda com os 2 cachorrinhos soltos. Ele tem uma estratégia para um possível ataque dos animais silvestres. Eu tenho cuidado de pegá-los no colo para fazer a travessia, que eles são animal selvagem e a mãe vai proteger o filho, isso é natural, né? Então eu pego eles no colo, faço a travessia. Segundo o Instituto Brasília Ambiental, que é responsável pela unidade, o Parque de Águas Claras foi criado para garantir a preservação da natureza. E a presença das capivaras é sinal de que o meio ambiente está em equilíbrio por aqui. O grupo de pesquisa da professora Morgana também está acompanhando a movimentação dos animais no parque. O ideal não é tirar bichos nem proibir pets, mas estabelecer um espaço para cada grupo. O que a gente recomenda é manter distância, não fazer movimentos bruscos, não tentar pegar no animal, não jamais colocar um pet, porque o pet é um animal pequeno, vai latir, não é? Eu acho que o povo dá uma pirada nesse assunto quando se fala de capivara. Porque não é totalmente um ambiente equilibrado, né? Porque não tem o predador da capivara. Se a gente morasse num lugar que tivesse onça também solta para poder comer a capivara, tinha menos capivara, mas não tem nenhum predador para capivara. Então, na minha opinião, tinha que fazer alguma ação para poder levar as capivaras para a área de natureza, onde o ciclo natural da vida se encarregasse de conter o número de bichos. Agora, a gente ficar só defendendo que as capivaras se reproduzam enlouquecidamente por todos os parques e todas as áreas do Distrito Federal, vai ter uma hora que vai ter mais capivara do que gente. Tem que defender o bicho. Mas no lugar em que o bicho está convivendo com o ser humano, inclusive tem uma questão de saúde pública, né? Porque o carrapato da capivara, que traz febre maculosa, que não é um negócio muito simples, a gente tem que fazer alguma coisa. Deixa eu continuar aqui. Agora, noticiário policial, uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente prendeu um publicitário que armazenava vasto conteúdo de pornografia infanto-juvenil. O Maicon Leão está com a gente agora. Mais um caso, hein, Maicon? Como é que a polícia chegou? Eu fico aqui impressionado que umas 3 vezes por semana a gente traz notícias assim, de gente que descobre aqui pela televisão que mesmo que cometa crime pela internet e armazene esse tipo de conteúdo, isso deixa rastro que a polícia vai chegar até ele. Mas parece que a pessoa tem uma sanha, um problema psiquiátrico tão grave, eu imagino que seja, porque senão é burrice mesmo, que continua cometendo crime, Maicon.
Exatamente, Malta, não dá para entender o tanto que a gente fala, às vezes a gente quase explica como é que funciona e mesmo assim ainda tem gente que continua cometendo esse tipo de crime. Nesse caso específico, esse homem que tem 19 anos estava sendo monitorado pela polícia já há cerca de 2 anos. Ou seja, não dá para dizer que baixou por engano, que não sabe como que foi parar no computador, porque esse material, esse vasto material, são cerca de 26 gigas, estava armazenado no computador dele há cerca de 2 anos. E a polícia vinha monitorando a interação dele em grupos de redes sociais, quando ele fazia esses downloads. E mesmo assim, quando a polícia chegou lá hoje, não teve jeito nem dele negar. Ele confessou o crime. Quem está aqui ao nosso lado para trazer mais detalhes dessa operação é a delegada Simone Silva, chefe aqui da DPCA. Então, delegada, vocês já vinham monitorando ele, como a gente disse, há cerca de 2 anos? Isso, há cerca de 2 anos ele já vinha sendo monitorado e, como você colocou, não dava para dizer que foi por engano, né? Porque ele recebia esses vídeos, essas fotos de grupos, né, das mídias sociais que ele participava, Facebook, Instagram, do WhatsApp, e armazenava nos computadores dele. O nome da operação foi inclusive pensado na forma como ele armazenava, como ele escondia esses arquivos no computador? Exatamente, shitpost, o nome dessa operação, né, que dá uma alusão à enganação, né, das fotos, dos vídeos que ele armazenou no computador dele. A gente tem inclusive imagens dessa operação onde HDs foram apreendidos. Ele armazenava isso no próprio computador, na casa dele, lá no Sol Nascente. Exatamente, ele armazenava no Sol Nascente, né, no computador dele. Delegado, ele foi preso durante a operação, mas acabou pagando fiança de R$2.000 e foi liberado. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar impune, né? Não. Ele foi liberado, né? Pagou essa fiança de R$2.000, mas ele vai continuar respondendo pelo crime de armazenamento, que é o artigo 241, letra B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Delegada, nesse caso aqui, a gente está falando de um homem que até agora, claro, as investigações ainda vão andar, mas que ele, a gente fala só, mas não é só, que ele apenas armazenava esses vídeos lá, ainda não tem indício de que ele tinha participação, por exemplo, na gravação desse material? Sim, não há indícios de que ele produzia esse material, apenas armazenava, mas armazenar também é crime. Às vezes a pessoa pensa que não, estou só acessando um site, só baixando, não vai acontecer nada comigo, mas a polícia está de olho até nesses acessos, né, doutor? Exatamente, todos esses acessos, né? Hoje tudo que cai nas redes sociais, no telefone, qualquer fotografia, não tem como a pessoa achar que não vai ser descoberto e que não vai ser monitorado, né? Existe um monitoramento, sim, desse tipo de foto, principalmente envolvendo, né, vídeo, fotos de crianças e adolescentes, né, em pornografia infantil e infanto-juvenil. Era exatamente esse o tipo de material que estava nesse computador. Cenas de crianças e adolescentes mantendo relações sexuais. Exatamente, né? Em cenas de abusos sexuais. Esse tipo de imagem e vídeo não é permitido, né, pela lei. Doutor, além, claro, dessas informações que vocês têm quando a pessoa acessa esse tipo de site, de que forma outras pessoas podem contribuir? Às vezes percebe que tem alguém acessando ou aquele amigo está compartilhando esse tipo de situação, como que entrega essa pessoa para a polícia? Olha, se a pessoa não quiser vir pessoalmente fazer um registro de ocorrência, ela pode fazer uma denúncia anônima. Nós temos os nossos canais, né, através do site da PCDF, e aí fazendo essa denúncia anônima, a gente vai começar as investigações. A gente estava conversando aqui antes, tem gente que ainda tem essa cara de pau de muitas vezes compartilhar esse material em outros grupos, né? Exatamente, tem gente que além de armazenar ainda compartilha, né? Isso também é crime. Nesse caso específico do crime que a gente está falando de hoje, ele apenas armazenava ou ele também compartilhava isso? O que foi levantado até agora? A gente só tem notícias que ele armazenava, né? E o compartilhamento posteriormente vai ser apurado. Caso seja comprovado que compartilhava também, a pena aumenta a situação? Como é que funciona? Sim, a pena aumenta de 3 a 6 anos, né? Porque o armazenar é de 1 a 4 anos. E aí, se a pessoa compartilha, ela tem uma pena maior, de 3 a 6. Isso é tão importante a gente falar desse assunto, Malta, que não é só o fato de você estar armazenando, estar guardando um vídeo. Às vezes a pessoa que acessa esse tipo de material pensa, nossa, é só um vídeo, mas você tem que pensar tudo o que está por trás. Igual a doutora estava falando, são cenas de abusos sexuais, são crianças que estão sendo violentadas, estão sendo abusadas para que esse material seja produzido. Então é uma cadeia inteira que tem que ser combatida, desde o criminoso que está lá violentando, forçando essa criança, até a pessoa que está achando que não estou fazendo nada de errado, não estou só guardando.
Isso, combater essa produção quando é feita desse jeito, por meio desse crime tão cruel que é o abuso sexual ali, a conjunção carnal, um negócio nojento mesmo da criança e do adolescente, precisa envolver vários setores da sociedade e uma atuação mais direta da polícia. Agora, eu tenho certeza que dentro desse material que foi apreendido com esse rapaz, também tinha aquele conteúdo que por inocência, imprevidência, por tudo a criança produz sozinha, porque cai na conversa de gente desconhecida com quem ela fala pelas redes sociais e pela internet. Aí eu posso aqui trazer um recado para os pais, né? Olha, criança, adolescente, pré-adolescente não tem direito à privacidade total. Então monitore de perto aquilo que seu filho está fazendo no celular, com quem ele está conversando, especialmente os mais novinhos, que podem achar que estão conversando com um amiguinho da mesma idade, que aquela pessoa que está pedindo aquela foto de brincadeira é uma criança também. A criança não entende muita coisa. Agora o pai e a mãe entendem. Pega o celular do menino, só deixa usar se você estiver de olho. E se o menino brigar, falar, não, eu tenho minha privacidade, toma o celular dele. Porque senão, ele manda uma foto dessa para uma pessoa com más intenções, essa foto vai rodar para sempre na internet. Uma vez caído na rede, nunca mais desaparece. E são os pais que têm que tomar cuidado. Obrigado, tá, Maicon? Agradeço demais a delegada pelas informações e por ter participado aqui do nosso jornal. Posso agora atualizar vocês sobre o noticiário internacional? Não sei se você lembra, mas está rolando uma guerra ainda do outro lado do planeta. A gente torceu tanto para isso acabar logo, mas não. A guerra na Ucrânia completou 3 meses nessa terça-feira, ontem. E esse conflito tem provocado impactos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós lutamos contra a inflação, que é afetada pela alta nos preços internacionais. A bomba que explode a quase 11 mil quilômetros de distância tem efeito sobre a padaria do Guilherme, na zona leste de São Paulo. O produto fundamental sempre foi a farinha de trigo, que registra altas desde o início do conflito na Europa. Estava R$ 90 o saco, hoje já aí aumentou para 100, 110. Esse é o meu último pedido, o fornecedor falou que está 135 um saco de farinha. Este economista do INSPER explica. Nós importamos trigo da Argentina. O produtor argentino vai, sem dúvida alguma, praticar o preço internacional que foi afetado justamente por esse conflito. No caso do petróleo, que tem a Rússia entre os grandes produtores, os reajustes dos derivados também estão frequentes. Abasteço e encho o tanque dia sim, dia não. Completaria com 50, agora 80. E com o combustível mais caro, a inflação se espalha. O produtor ele vai repassar esse custo ao preço final do produto, consequentemente impactando nos preços no mercado. Neste cenário, o que também pressiona a alta de preços é a chamada inflação inercial. Para não ter prejuízo e garantir o estoque futuro, o comerciante acaba fazendo o reajuste da mercadoria antes do índice da inflação oficial ser divulgado. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou o IPCA 15 de maio, uma prévia do índice oficial. Desacelerou em relação a abril, mas em 12 meses segue em 2 dígitos. Esta semana, o governo fez uma redução de 10% nas alíquotas do imposto de importação de alimentos e materiais de construção. Já o setor agrícola, que temia a falta de fertilizantes, ainda não foi atingido. O que a gente tem observado é que carregamentos contínuos de fertilizantes estão chegando aqui no Brasil, estão aportando, desembarcando, o que garante uma certa manutenção do suprimento para a agricultura. Sobre os preços internacionais, inclusive do petróleo, aqui no Brasil, o governo federal decidiu trocar o presidente da Petrobras. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas agendas que teve, não comentou, pelo menos em público, a troca de comando na estatal. Agora, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que a nova indicação não é interferência de Bolsonaro na empresa. O ministro-chefe da Casa Civil afirmou que a indicação de Caio Paes de Andrade representa um alinhamento da Petrobras ao ministro Adolfo Saxida, que assumiu a pasta de Minas e Energia há pouco mais de 10 dias. Apesar da Petrobras ter sua independência de gestão, tem que estar completamente alinhada com o novo ministro, então já era esperado. Ciro Nogueira também disse que a ala política resolveu acatar a linha defendida pelo ministro Paulo Guedes e deixar de lado a proposta de criar um subsídio temporário para segurar os preços dos combustíveis, mas reconheceu que o Planalto quer evitar novos reajustes.
Mas o governo como um todo, está todo voltado ao setor de combustível, não posso negar. É a nossa principal aflição no momento, né, para que a gente possa diminuir os impactos no bolso do consumidor brasileiro. O governo federal espera que, enquanto o nome de Caio Paes de Andrade não for aprovado pelos acionistas da Petrobras, José Mauro Coelho, atual presidente da estatal, não faça mais nenhum anúncio de aumento nos combustíveis. E a mudança na empresa não é a única. O Planalto também quer trocas em diretorias a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí é decisão aí tomada pelo presidente, que tem ali vamos dizer, ele que sabe quais são as pressões que ele está sofrendo. Então, segue o baile aí, vamos aguardar o que o Caio pode fazer. O que eu vejo no Caio é que ele é um cara competente, né? No meio da tarde, o presidente sancionou a lei Henri Borel, que deixa mais rígida a punição para quem matar crianças e adolescentes. É hora de você participar do nosso jornal. Entenda, depois do projeto de lei sobre ensino domiciliar, que foi aprovado na semana passada, começou a tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional, uma PEC polêmica. A que estabeleceria a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. A PEC 206 é de autoria do deputado federal por São Paulo, General Peternelli. Ele defende que muitas pessoas que estudam nas universidades públicas poderiam pagar pelo curso, estudando nessas universidades gratuitas, e que esse dinheiro que elas poderiam pagar seria utilizado para custeio das instituições. Me diga, o que você acha dessa ideia? A gente quer ouvir a opinião de você que está em casa. Você pega o seu celular, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Eu sempre erro aqui ao lado, desse ladinho de cá. E aí você vai ter acesso à pergunta que está aqui do lado também. Você é a favor de se cobrar mensalidade em universidade pública? A primeira é sim, para todos os estudantes. Seja rico, seja pobre, se está estudando ali, tinha que pagar, talvez porque você não ache que seja dever de toda a sociedade custear o ensino superior de alguém, por exemplo. 2, sim, acho que tem que cobrar mensalidade, mas só dos alunos de famílias ricas. Aí você marca essa porque entende que quem tem dinheiro e aí a pessoa não consegue comprovar que é de baixa renda, talvez seja até de alta renda, tem que pagar mensalidade. Mas que a pessoa que não pode, para ela seria de graça. Ou não, de ninguém. Universidade pública precisa ser gratuita e isso é fundamental. Sua opinião é anônima, a gente vai descobrir o que o nosso público está entendendo sobre esse assunto, até porque eu sempre gosto de lembrar, o QR Code que está aqui na tela só aparece para você que está assistindo ao jornal nesse momento, não está em mais lugar nenhum. Então a gente entende o que nós juntos que estamos aqui debatendo esse assunto pensamos. Enquanto você vota, eu chamo a Larissa Arantes para falar com a gente, ao vivo, direto do Congresso, para trazer as informações. Lari, boa tarde. Esse tema seria votado ontem na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, mas a votação foi adiada. Como é que está o cronograma a partir de agora? Ei, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. Bom, ainda não há uma data prevista para a proposta voltar para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, Malta, porque ontem a oposição contrária ao texto, os deputados se mobilizaram para que fosse aprovado um requerimento condicionando, então, a inclusão da proposta na pauta novamente à realização de uma audiência pública, mas ainda não há data para a realização dessa audiência, então, portanto, a gente ainda não sabe quando a Comissão de Constituição e Justiça vai, de fato, analisar essa PEC, essa proposta de emendar a Constituição que prevê, então, o pagamento de mensalidades nas universidades públicas. Esse tema gerou bastante polêmica aqui na Câmara ontem, porque prevê que essa gratuidade só vai ser garantida para aqueles alunos comprovadamente carentes. Então, uma comissão nas universidades faria essa avaliação, de quem de fato precisaria dessa gratuidade, o restante dos estudantes iria pagar as mensalidades e, como você disse, Malta, esse dinheiro seria revertido, utilizado pela própria universidade para custeio. Como eu lembrei, ela foi incluída, acabou sendo retirada porque também o relator do texto, o deputado Kim Kataguiri, não estava presente na reunião da Comissão de Constituição e Justiça ontem. E sempre bom destacar, Malta, os argumentos de quem é favorável, de quem é contrário. Quem apoia o texto afirma
que atualmente só os alunos mais ricos têm mais facilidade para ingressar no ensino superior por meio das universidades públicas. Já quem é contra aponta o risco, né, de não haver mais a garantia dessa gratuidade para quem quer cursar para quem quer fazer um curso superior no Brasil. Bom, claro, a gente segue acompanhando assim que houver uma sinalização de quando essa audiência será marcada e de quando, portanto, a PEC pode voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. É claro, Malta, atualizo vocês de todos os detalhes. Muito obrigado, Larissa. É um tema tão polêmico, curioso como no espectro da política. Se você olhar para os partidos de direita, de centro, talvez você até encontre opiniões divergentes dentro das legendas. Mas no campo da esquerda parece ser uma bandeira meio inegociável, né? Pro lado da esquerda, cobrar mensalidade em universidade pública não é algo que se discute. É realmente muito polêmico e envolve muitas situações peculiares. Vou te contar aqui exemplos. Eu estudei na Universidade de Brasília, que é uma universidade gratuita. Estudei ao lado de colegas que claramente não precisariam estar ali, estavam porque a faculdade era boa, mas assim, milionários que poderiam pagar mensalidade, isso não faria a menor diferença na renda familiar. Trago o meu caso, eu vim de Uberlândia, de Minas Gerais, para estudar aqui na UNB. Talvez se eu tivesse que passar por uma análise de renda, minha família não seria enquadrada como carente, mas eu sei que se eu tivesse que pagar mensalidade, talvez meus pais não poderiam me bancar aqui em Brasília, né? Porque eu precisei de ajuda para morar aqui. Eu tinha 16 anos de idade, e ainda pagar mensalidade. Aí eu não teria estudado na UNB se essa mensalidade fosse cobrada. Ao mesmo tempo, estava ao lado de outros colegas que de jeito nenhum poderiam fazer faculdade se por acaso houvesse alguma cobrança de mensalidade, porque realmente eram carentes. Então, é um tema polêmico que vai precisar de muito estudo. Agora, veja só, muita gente participando da nossa enquete, queria até dividir contigo qual que é a opinião do nosso público nesse momento. Coloca aí, olha só. Deixa eu ver aqui junto. 52% dos nossos telespectadores, quer dizer, pouco mais da metade, dizem que ser gratuito é fundamental. Então, de cada 2 telespectadores, 1 falam não é para cobrar mensalidade em faculdade pública de jeito nenhum. Outros 41% dos nossos telespectadores dizem que sim, acho que deve cobrar, mas só de aluno de família rica. E apenas 6% por enquanto dos nossos telespectadores acham que a cobrança deveria ser feita de todos os estudantes. Deixa eu ver se tem algum comentário que a gente pode ler. O Rafael diz, é o fim querer cobrar ensino, que é o mínimo que o governo pode dar. Outros dizem, olha, isso é algo que prejudica a entrada de uma pessoa à universidade pública, sendo que todos nós temos o direito de ter educação e formação. Não concordo que tenha que ser cobrado, por ser público tem que ser gratuito, assim tem todos a oportunidade de ter formação superior. Polêmico. O debate precisa continuar, porque como a gente pode até ver aqui, ó, o nosso público está bastante dividido. A metade da população que nos assiste agora diz que ser gratuito é fundamental, mas uma parcela importante, de 40%, acha que deveria cobrar mensalidade dos alunos de famílias ricas. Voltaremos nesse assunto em breve. Larissa, muito obrigado, tá, pela participação. O conteúdo que a Larissa produz e o nosso time de jornalistas não está só na televisão, está todos os dias também, 24 horas por dia, no sbtnews.com.br. Obrigado, Lari, bom trabalho. Voltando aqui para o estúdio, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro virou réu numa ação popular proposta pelo PT que pede o ressarcimento por supostos prejuízos à Petrobras na Operação Lava Jato. A Justiça Federal de Brasília determinou que Moro seja citado para se defender das acusações. 5 deputados federais do PT alegam que ele praticou atos ilegais por desvio de finalidade da função de juiz e pedem que Moro seja condenado a ressarcir os cofres públicos por alegados prejuízos causados à Petrobras e à economia brasileira. Foram feitos estudos do DIEESE que apuram prejuízos na ordem de quase 180 bilhões de reais. Cerca de 50 bilhões de reais deixaram de ser carreados aos cofres públicos com impostos por conta da destruição de setores importantes da indústria nacional, notadamente a indústria da construção civil, do petróleo e gás e a indústria naval. Pelas redes sociais, Sérgio Moro disse que se defenderá quando for citado e que a decisão do juiz de dar seguimento à ação não envolve qualquer juízo de valor. O ex-juiz classificou a ação como risível e disse que o que prejudica a economia é a corrupção e não o combate a ela.
Segundo o Ministério Público Federal, a Lava Jato no Paraná recuperou 4,3 bilhões de reais desviados dos cofres públicos e arrecadou 14,8 bilhões de reais em multas compensatórias decorrentes de delações premiadas e acordos de leniência. Vem cá, você conhece, ou talvez você seja, né, uma pessoa que sofre com o daltonismo, você é daltônico? Essa condição é um distúrbio na identificação das cores, sobretudo o verde e o vermelho, que parece que a pessoa vira cinza, né? Quem é daltônico percebe as cores de forma diferente e tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, dirigir. Estima-se que haja 8 milhões de brasileiros e brasileiras que tenham essa disfunção. As cores são percebidas de forma diferente por quem tem daltonismo. E um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara Distrital determina mudanças nos hospitais e nos terminais de embarque e desembarque do transporte público. E a ideia do projeto é facilitar o reconhecimento das linhas de transporte. Essa nova lei também determina que as alterações devem ser adotadas em estacionamentos de locais com grande circulação. Com a gente ao vivo, a gente fala com o deputado distrital que apresentou o projeto, Jorge Viana. Deputado, boa tarde para o senhor, obrigado pela presença. Na prática, como é que isso funcionaria? Tem que trocar o verde e vermelho e usar outras cores? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos do SBT que estão nos assistindo. Bom, primeiro, obrigado por poder aqui esclarecer um pouco mais. Sim, ontem, na verdade, foi sancionada essa lei, né? Foi publicada no Diário Oficial, a Lei 7.144, que versa sobre isso. Que, na verdade, a gente sabe que existem várias pessoas que têm essa dificuldade. Eu sou profissional de saúde, então eu trabalhei no hospital há muitos anos e sempre via, acho que todos vocês já viram, aquelas listas, né, coloridas que indicam os locais. Só que para as pessoas daltônicas, aquelas faixas não representam nada, porque eles não conseguem distinguir, né, qual o objetivo de cada uma. Então esse projeto visa justamente isso, é fazer com que essas pessoas elas tenham a orientação, seja por numeração, colocando, sei lá, vermelho, número 1, número 2 azul, número 3 verde, para que eles possam se locomover dentro do hospital. Mas não é só no hospital, como o senhor falou, né, Felipe? No próprio trânsito também, que nós temos dificuldade. Os semáforos, nós temos as cores, só que os semáforos, pelo menos até por questões históricas, né, as pessoas já sabem a posição de cada cor, mas também haveria necessidade de nós termos numeração ou algum símbolo que caracterizasse uma cor, seja nas placas de trânsito, enfim. Então na verdade, a gente fez uma inclusão dessas pessoas que, embora não sejam tantas pessoas que têm esse problema, mas muitas têm e chama-se inclusão, é o que a gente fez, inclusão dessas pessoas. Pois é, eu estava aqui vendo, eu acabei de informar que cerca de 8 milhões de brasileiros, vou chutar aqui que então deva ser 4% mais ou menos da população, trazendo aqui para o Distrito Federal, talvez umas 12 mil aproximadamente pessoas tenham daltonismo. Não estamos falando de pouca gente, né, deputado? Então que bom que o projeto de lei pode tornar a vida dessas pessoas mais fácil. Muito obrigado pela presença e bom trabalho para o senhor. Obrigado. Até a próxima. Deixa eu trazer... Estamos de volta e estamos com você que está em casa nos acompanhando sempre e querendo mostrar pra gente que você está com a gente. Aí é bom demais, né? A foto hoje é da Valéria Rodrigues, que mandou o registro dos filhotes dela, né? Peraí, deixa eu pegar o nome dos meninos. É o Samuel e a Sara, que estão nos acompanhando agora, do Euler Paranhos, que é no Entre Lagos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fico feliz demais com mãe e filhos assistindo a gente. Ensine seus filhos a ter acesso a boa informação, porque assim eles tomam melhores decisões na vida. E você, sempre que tiver uma foto com a gente, pode mandar para @FelipeMaltaTV. Tem até áudio. Deixa eu ver aqui o que escreveram. Eu sou muito fã do Felipe Malta. Oh, essa é a Sara. Muito obrigado, Sara. Um beijo pra você, pro seu irmão. Fiquem sempre ligados aqui no SBT. Inclusive, eu tenho um convite pra vocês aí do Entre Lagos e pra todo mundo que tá assistindo. É o seguinte, tá chegando o Dia dos Namorados, né? E pra entrar no clima, o SBT vai trazer o game show Prove o Seu Amor, dia 4 de junho, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Então, alô casais, mas alô solteiros também. Vocês querem participar das brincadeiras com a gente? Então, é o seguinte, inscreva-se ou agora, nesse momento, pelo QR Code que tá na tela, ou acessando o Instagram do SBT Brasília, que é @SBT Brasília. Lá tem um link na bio pra você fazer a sua inscrição. Eu e o elenco do SBT estaremos esperando vocês com muitos prêmios, tá? Para os casais, para os solteiros, para todo mundo, 4 de junho, sem ser esse sábado próximo, 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Deixa eu trazer uma outra história aqui. Um helicóptero da Polícia Civil encampou uma nobre missão. Ajudou a transportar um coração que veio de Londrina para um transplante em paciente aqui de Brasília. Na medicina, o
transplante de coração é um dos procedimentos mais arriscados. E o tempo, minuto, segundo, tudo faz muita diferença. Cada minuto conta. O órgão foi trazido por um avião da Força Aérea Brasileira e, ao chegar à base aérea de Brasília, foi o helicóptero da Polícia Civil que estava a postos para fazer com que o coração chegasse o mais rápido possível. A Kátia Gomes está com o piloto que fez esse transporte, que certamente deve ter sentido uma emoção diferente. Kátia, é com você. Exatamente, Malta. Olha, na verdade eu estou com toda a equipe que participou aí desse transporte. Eu estou com o comandante, estou com o piloto, com o tripulante, todo mundo que participou dessa operação fez questão de vir até aqui falar com a gente, né, dar essa entrevista, porque, como você disse, é realmente uma nobre missão, né? Não é tão comum assim o helicóptero da Polícia Militar, da Polícia Civil, desculpa, fazer esse tipo de transporte, mas eles fazem, eles são habilitados. Porque o que acontece? O Detran, o bombeiro, eles são cadastrados para fazer esse tipo de transporte. Quando eles estão ocupados, né, não podem, eles acionam, no caso, o helicóptero da Polícia Civil. E foi exatamente isso que aconteceu ontem, não foi, comandante? Esse é o comandante Marcos Vinícius, ele participou desse transporte, né? Foi lá na base aérea de Brasília, pegou esse órgão também junto com o médico que estava lá, o enfermeiro, e transportou de forma rápida para o INCOR e ajudou aí no sucesso dessa cirurgia, não foi? Me conta detalhes. Primeiro, que vocês receberam uma ligação, um pedido para fazer esse transporte, né? Os outros órgãos não estavam ali disponíveis, não foi isso? Exato, a gente tem um convênio, né, com a Central de Captação do Ministério da Saúde e recebemos a notícia de que esse órgão viria de Londrina, no Paraná, né, foi um coração. É importante, né, essa agilidade no transporte, devido à isquemia do órgão mesmo, né, ele tem um tempo de vida ali que ele precisa ser colocado em outro paciente, senão ele perde a sua função, né. Então o avião da FAB trouxe do Paraná para Brasília, para a base aérea, e da base aérea nós trouxemos ao INCOR, onde esse órgão foi imediatamente transportado. Nós gastamos em torno de 5 minutos da base aérea até o INCOR, né? A equipe já estava terminando de pousar, a equipe da FAB, então assim, eles nem desligaram os motores, nós também não, já embarcamos a equipe e trouxemos para o INCOR nesse tempo rápido aí de 5 minutos. Né? 5 minutos, né? Você estava até me dizendo antes da gente entrar ao vivo que nesse tipo de situação vocês têm preferência no espaço aéreo. Exato, equipes como que transportam autoridades, como o presidente da República, órgãos, né, vitais, têm essa prioridade. Então, nós nos tornamos uma prioridade no espaço aéreo. Todo o tráfego aéreo do aeroporto de Brasília ele foi direcionado para outros pontos para que nós pudéssemos fazer essa decolagem no maior tempo possível e chegar ao INCOR com a maior brevidade. Né? Comandante, o senhor já está há quanto tempo aí trabalhando nessa parte, né, como comandante aqui, piloto da aeronave, trabalhando nessa parte da Polícia Civil? Há quanto tempo já? Graças a Deus eu estou completando agora por volta de 4 anos, né? Não é a primeira missão de transporte de órgãos que a gente faz, mas ela é muito prazerosa, né? Para a gente poder trazer vidas às pessoas que dependem desse órgão, né? Isso que eu ia perguntar, é uma missão emocionante, não é? Com certeza. É diferente, foge um pouco assim das nossas atribuições, mas todo mundo, a equipe tem o maior prazer e a maior disposição de cumprir essa missão. E uma informação boa, Malta, que recebemos do INCOR é que o paciente tem 28 anos, é de Minas Gerais. A cirurgia foi um sucesso. Logo depois que ele passou por essa cirurgia, ele já estava se alimentando sem ajuda de aparelhos, né, sozinho, e também respirando sem ajuda de ventilação. Ou seja, né, é um trabalho fundamental. Quando vocês sabem o resultado ali, que a ajuda de vocês, o transporte que vocês fizeram lá da base aérea até o INCOR, em 5 minutos, fez o diferencial aí para ajudar a salvar uma vida, vocês dormem até mais felizes, né? Com certeza, Kátia, é muito gratificante, né? E faz tudo valer a pena, né? A questão do investimento, do nosso treinamento, né? Com certeza nos traz muita satisfação cumprir esse tipo de missão. Maravilha. Então, você estava me dizendo que que você já tem noção, informação, foram 5 transportes só do helicóptero da Polícia Civil, né? Foram nos últimos 4 anos? Exato, em torno aí de 3 a 4 por ano, como eu disse, né? A gente está à disposição do Ministério da Saúde, né? Então, assim, eles procuram a unidade que pode fazer naquele momento.
Eu tive a possibilidade de fazer 3 a 4, mas os outros colegas também fizeram, de fígado, córnea, né? Então a gente está sempre à disposição para poder ajudar nessa missão. E é importante saber, né, que todos os órgãos do governo, eles podem contar. E tem a Polícia Civil, tem o Detran, tem os bombeiros. Então, é tudo ali, é uma parceria para que o objetivo seja atingido, né? Para que o órgão chegue lá no local, chegue na pessoa que está necessitando. Com certeza, Kátia. A população do DF ela pode contar com esse serviço da segurança pública, da Polícia Civil, do Bombeiro, da PM, do Detran, que por conta de tempo não vai ser que esses órgãos vão se perder, não. Com certeza. Tá certo, então. E parabéns pelo trabalho, viu? Eu fico por aqui, então, Malta, e volto com você. Muito obrigado, Kátia. Parabéns a todos. Deixa eu falar um negócio para você que está em casa. Amanhã e depois eu estarei de folga. Mas é na expectativa de viver um momento muito feliz da minha vida, que vocês vão poder acompanhar junto comigo no Instagram, tá? @FelipeMaltaTV. Depois eu conto só para os seguidores que eu tô indo fazer. Que vai ser bom, eu tenho certeza, mas para ser incrível, eu tô dependendo do meu colega Alex Lopes, que é apresentador lá da Aratu, do SBT na Bahia. Acompanhem, porque o coração aqui vai bater forte, porque é tempo de alegria, de arerê, levada louca, de carro velho, amor canibal e outras coisas, você já deve ter entendido, né? Obrigado pela companhia, nos vemos sábado, tá bom? Amanhã a Vitória Mello tá aqui com vocês. Tchau!